quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias 31, 17 a 20. Amém? Esperar mais um pouquinho. Eu leio na nova tradução da linguagem de hoje e diz assim a palavra de Deus: a esperança para você no futuro, os seus filhos voltarão para casa. Sou eu, Senhor, que está falando. Escuta essas queixas do povo de Israel. Ó Deus, nós éramos como touros novos, ainda não amansados, mas Tu nos ensinaste a obedecer. Faze-nos voltar, ó Deus, e voltaremos a Ti, pois Tu és o Senhor, nosso Deus. Nós nos afastamos de Ti, mas logo nos arrependemos, depois que nos castigaste. Curvamos a nossa cabeça em sinal de tristeza. Povo de Israel, você é o meu filho querido, o filho que eu mais amo. Sempre que eu digo o seu nome, penso em você com amor. Meu coração se comove. Eu certamente terei misericórdia de você. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, porque estamos aqui reunidos como igreja e comunidade de fé. Pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco, nos mostre tudo quanto o Senhor quer nos mostrar, quebrante os corações que precisam ser quebrantados. E para que isso aconteça, Deus, eu me coloco diante do Senhor e peço que o Senhor, Pai, silencie as minhas palavras e façam que eu fale somente aquilo que vem do Senhor. Essa é a minha oração no nome de Jesus Cristo, amém. Essa semana, na segunda-feira de folga, o que eu faço? Quase nada. Eu assisto Prison Break, almoço e leio a Bíblia, e é só isso que eu faço. E aí, chegou a tardezinha, me deu vontade de comer alguma coisa, eu pensei, o que poderei comer? E eu lembrei que eu comia biscoito recheado, que eu levava passatempo para a escola. Aí eu fui no supermercado comprar um passatempo. Cheguei, comprei o passatempo, estou vindo, comendo feliz meu passatempo, para uma mãe. Falei, ei, tudo bem? Oi, tudo bem? E aí, como é que está um menino? Por quê? Porque essa mãe, ela tinha um menino que era da igreja que eu era, e eu perguntei como é que estava o menino, né? Aí ela falou bem assim, posso te falar uma coisa? Não está nada bem. Aí os olhos dela já começaram a lacrimejar assim, e aí ela falou bem assim, você sabe o que você é criar um filho na igreja, e depois eles escolher por caminhos que não são bons? Eu só estou ouvindo, né? Meu coração dói. E dói muito, porque é difícil, né? Mas ele fez as escolhas dele, ele já fez 18 anos. E eu disse assim, ele já fez as escolhas deles, ele fez 18 anos. Mas por que ele não está indo, tal? Ela, não sei, ele agora está frequentando o baile funk, um monte de coisa. E eu fiquei pensando, gente, esse menino frequentando baile funk, não dava. Aí eu fui, conversei com ela, abracei ela, a gente, né, consolei ela, fui para casa, fiquei pensando naquilo. E depois, logo depois que eu saí de lá, eu fui ler a Bíblia, e eu li esse texto. Olha que bacana. A esperança para você no futuro. Os seus filhos voltarão para casa. Sou eu, Senhor, quem está falando. Eu falei, meu Deus, eu tenho que voltar lá contar isso para essa mulher. Não voltei ainda, mas eu vou contar para vocês o que Deus falou comigo, e depois eu vou lá na casa dela falar com ela. Na última vez que eu preguei aqui, Deus me deu uma palavra muito dura. Eu falei bem assim, Deus, eu não posso ficar dando palavras muito duras. A gente tem que, né, dar uma balanceada, né, para não ficar uma coisa que só machuca. Vamos? Aí ele, então é isso aí. O que aconteceu para o Jeremias registrar e falar essas coisas em nome de Deus?
Eis que o povo estava como esse menino, foi criado por um pai que ensinou tudo certinho, mas um dia resolveu sair, fazer o que queria, e aí Deus mandou sobre eles um castigo. Só que Deus, olhando aquele castigo como um pai, ele meio que ficou entristecido, porque qual pai que gosta de ver o seu filho padecendo? Não existe essa possibilidade. Existe a possibilidade de o pai olhar para o seu filho e se compadecer com ele. E então, Deus fala assim conosco: olha, ainda que as coisas não estejam bem, ainda que você tenha escolhido desobedecer, ainda que você esteja com muitos problemas, fruto da sua desobediência, ainda que você não veja expectativa de melhorar as coisas, há esperança para você no futuro. Essa palavra para aquele povo era um bálsamo, porque aquele povo olhava para frente e não via esperança. E talvez você, bem como eu, às vezes a gente é assim. Às vezes a gente está tão imergido em problemas, em pecados, em coisas ruins, que a gente não vê possibilidade de sair daquilo. A gente olha para o futuro e fala: desisto, porque eu já tentei muito e não consegui. E esse texto, ele nos dá 4 motivos porque há esperança para nós. E eu quero que você saiba desde já que só há esperança para nós por iniciativa de Deus. A primeira delas, porque que há esperança para nós? Primeiro, porque Deus, Ele nos ouve. Diz assim: eu escuto estas queixas do povo de Israel. Olha que bonito. Eu quero te dizer uma coisa: quando a gente está meio afastado de Deus, a primeira coisa que a gente perde de conexão é a leitura da palavra e logo em seguida, juntinho, a oração. A gente se esquece que Deus nos ouve, ou ainda temos vergonha de falar com Ele, ou ainda tipo assim: não vou falar com Ele porque vai que Ele não me ouve, eu estou em pecado, né? Mas o povo de Israel, que estava prisioneiro, falava com Deus. Diante do sofrimento, falava, e Deus falou assim: escuta essas queixas do meu povo. Eu quero te dar uma boa notícia. Mesmo na situação que você está, e se porventura está, fale com Deus, porque Ele te ouve. Na verdade, Ele está ansioso para que você peça ajuda, para que você fale: meu Deus, eu não estou conseguindo me livrar desse problema, meu Deus, faça alguma coisa por mim. Ele está aguardando que você fale com Ele. O pecado, ele fecha a nossa boca para Deus. E nessa noite, a gente tem a esperança bem sólida de que Ele nos ouve, mediante todo e qualquer problema que a gente possa estar enfrentando ou vivendo, ou por consequência das nossas más escolhas. Uma outra coisa que esse texto nos fala é também no versículo 18, o versículo 18 inteiro diz assim: escuta essas queixas do povo de Israel. Aí olha o que o povo falava para Deus: ó Deus, a gente era como touro novo, ainda não amansado, mas o Senhor nos ensinou a obedecer. Por que há esperança? Porque foi Deus que te amansou e te ensinou a obedecer. Ele confia no que Ele te ensinou. Ele confia que um momento você vai tocar aí no seu coração, porque foi Ele que te ensinou. O povo, ele estava meio que
sem esperança, falou com Deus, e as palavras do povo eram: Deus, a gente era muito rebelde, o Senhor amansou a gente. Deus, a minha vida era toda torta, o Senhor a consertou. Deus, eu tinha vícios e não tenho. Deus, muita coisa mudou desde que o Senhor entrou na minha vida. E quero te dizer mais, foi o Senhor que nos ensinou a obedecer. O nosso problema é que a gente quer crescer diante de Deus, enquanto a gente deveria se colocar sempre na posição de filhos que precisam muito do Pai. Ele nos ensina a obedecer sempre, e Ele nos amansa sempre. É por isso que temos esperança. Diante de problemas e catástrofes e até escolhas erradas, Ele vai te amansar de novo e vai te ensinar de novo se for preciso. Mas aí é aquilo que a gente bate sempre na tecla: você precisa dar um passo em direção a esse Deus, porque hoje em dia Deus, Ele tem, de todas as formas Ele pode te ensinar. Ele é Deus, Ele pode te ensinar de qualquer maneira, mas a forma mais comum para os cristãos é você se alimentando de sua palavra. É ali que você vai ser amansado, que você vai ser ensinado de novo a obedecer. Só que nós, quando a gente está imergido num problema, essa é uma das coisas que a gente se afasta. Então a gente não fala com Deus e a gente não busca a Deus. E terceiro, lá no versículo 19, olha o que diz o texto: nós nos afastamos de ti, mas logo nos arrependemos. Depois que nos castigaste, curvamos nossa cabeça em sinal de tristeza. Por que Deus falou que tinha esperança para aquele povo? Porque Deus nos faz reconhecer que erramos e nos leva ao arrependimento. Irmão, é simples, não vai ser você, não vai ser o pastor, não vai ser nada que vai te levar ao arrependimento para você mudar de vida. É Deus. A palavra de Deus, ela afirma que o próprio Deus, o Espírito Santo, nos convence dos nossos pecados, nos ensina a verdade. Logo, é Ele que nos faz reconhecer que erramos e nos leva a um arrependimento. Note que é tudo progressivo. Primeiro Deus quer te ouvir, depois Ele quer que você seja ensinado, ou seja, volte a ler a Bíblia Sagrada, e aí sim, Deus vai fazer você reconhecer o seu erro e vai te levar ao arrependimento daquilo que tem te afastado dele. E em quarto lugar, o que eu queria chamar mais atenção nessa noite, há um motivo para que a gente tenha esperança no futuro. Porque os filhos de Deus, eles são queridos por Ele. Se você é um filho de Deus, quando Ele olha para você em situação trágica, Ele se compadece da sua situação. Olha o que diz o verso 20: povo de Israel, você é o meu filho querido, o filho que eu mais amo. Sempre que eu digo o seu nome, penso em você com amor. O meu coração se comove. Eu certamente terei misericórdia de você. Sou eu, Senhor, quem está falando. E nessa vibe de ser pai, quero ler para você um texto que fala sobre o que é ser pai. Um texto poético. Diz assim a palavra de Deus: ser pai, a palavra de Deus não, o texto. Ser pai é se alegrar no nascimento. Se você é pai, você confirma se é isso mesmo. Anunciar a todos vibrando: meu filho nasceu, meu filho nasceu. E a lágrima certamente nessa hora escorreu. Ser pai é ter alguém para ensinar, é deixar um legado, é a certeza de que será observado, é por detalhes
ser copiado. Ser pai é se decepcionar, é chorar quando o filho faz escolhas equivocadas, é corrigir mesmo que doa, é não concordar amando. Ser pai é abrir mão, dar o melhor para o filho, ver o sorriso inocente de quem é pequeno e o sacrifício que ainda não entende. Ser pai é criar, sustentar e amar. É ver o filho crescer, podendo dizer: valeu a pena, valeu muito a pena fazer tudo o que eu fiz por você. É isso mesmo que é ser pai, irmãos? E é isso, esse é o sentimento que Deus tem por nós. O sentimento de pais para com filhos. Pastor Marcelo já repetidas vezes perguntou assim aos pais dessa igreja: quem é pai que gosta de ter um filho desobediente? A nossa resposta, lógico que nenhum pai, nem mesmo Deus. E o povo de Israel, para você ver como eles tinham isso tão no coração deles, de que eles eram filhos de Deus. Salomão escreveu sobre isso, e um autor, a carta dos Hebreus, que era para esse povo, escreveu quase o mesmo texto que o Salomão. Olha o que diz esses textos: filho meu, não despreze disciplina nenhuma do Senhor, nem fique magoado, porque o Senhor corrige quem ama, da mesma forma que um pai repreende o seu filho. Hebreus 12, 6 diz assim: o Senhor disciplina quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Por que é a esperança para você e para mim, meu irmão? É simples, porque fomos aceitos como filhos. E todas as vezes que Deus percebe que você, em sua ignorância, tomou atitudes equivocadas, Ele torce assim, muito, para que você retorne aos caminhos dele. E Ele diz mais, Ele diz que o coração dele se comove. O coração de Deus, quando Ele olha para a sua situação e para a minha situação, Ele se comove. É um coração que fica amolecido, porque Ele não quer ver o filho dele, em que Ele tanto fez, continuar naquelas escolhas. É por isso que há esperança para mim e para você, porque toda a correção que vem de Deus, vem mediante o amor. Você precisa concordar comigo, você que é pai, que quando você corrige o seu filho com raiva e com ira, as coisas não dão muito bons resultados, não é verdade? E quando você corrige com compaixão, quando você corrige sabendo que você tem que corrigir, mas que você tem um filho que você precisa amá-lo, aí você toma atitudes que serão corretas e que eles irão lembrar para o resto da vida. Os nossos erros têm consequências, irmãos. Esse povo que estava sem esperança, estava colhendo uma consequência desse erro. Eles estavam escravos, numa terra estrangeira. Eu não quero dizer para você que Deus vai tirar as consequências dos seus erros, porque senão seria uma coisa irresponsável do nosso Deus, e injusta até, mas Ele é um Deus justo. Quero te dizer que os seus erros, eles terão as consequências, para que você possa aprender até, mas que Deus está olhando para você com compaixão, dizendo: você é o meu filho querido, é o filho que eu amo, penso em você com amor, o meu coração se comove, e eu certamente terei misericórdia de você, e fique bem certo de que sou eu que estou falando. Nesse panorama, eu imagino que quando o povo que estava escravo, e vendo toda a destruição que estava acontecendo na cidade deles, quando eles ouviram isso, talvez eles não entenderam muito bem, assim como os filhos atuais, eles não entendem muito bem
quando o pai fala bem assim: eu estou te castigando, mas eu te amo. Mas um pouquinho mais para frente eles entenderiam esse amor. Eu quero te dizer que não há problema maior do que o nosso Deus. Pode até ser clichê. Eu quero te dizer ainda mais uma frase que ficou marcada na minha mente, que o apóstolo Paulo disse: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O que isso quer dizer? Que não importa o tamanho da lama em que você se meteu, ou do problema, ou das escolhas erradas que você fez, aonde existe muita escolha errada, ainda mais existirá a graça de Deus. Você crê nisso? Você é o filho que Deus ama, portanto, volte a falar com Ele, Ele te ouve. Volte a ler a palavra de Deus, Ele quer te ensinar a obedecer e te amansar de novo. Ele quer te levar a arrependimento e a reconhecer que você está errado. Tudo isso somente porque você faz parte da família dele. Você é um filho de Deus e os filhos de Deus são queridos por Ele. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça nesse instante. Nós vamos orar. E de verdade, eu não sei como essa palavra entrou no seu coração nessa noite, mas não há uma pessoa que não precise de ouvir isso. Eu precisava de ouvir isso, porque às vezes eu faço escolhas equivocadas. Todos nós precisamos ouvir que temos um Pai que nos ama e que vai fazer de tudo para que a gente faça o que é certo. Todos nós, por vezes, andamos meio que céticos, meio que não fazendo a vontade de Deus. E o que Ele quer nessa noite é dizer para você que, meu filho, tenha calma. Você errou, mas não é o fim do mundo. Você errou e é o início. Então agradeça a Deus, porque Ele veio aqui nessa noite nos dar uma palavra de esperança. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, porque o Senhor é bom. E o Senhor, Deus, nos ama como filhos. Dar tudo, deu tudo, dará sempre tudo o que for necessário para que a gente entenda a vontade do nosso Pai, que é o Senhor. Obrigado porque o Senhor nos chama a um relacionamento de novo. O Senhor quer nos ouvir, o Senhor quer nos ensinar. O Senhor, Deus, quer que a gente se arrependa, entenda o nosso erro. Obrigado porque o Senhor nos relembra nessa noite que somos seus filhos. Senhor Deus, existem pessoas que têm dificuldades até de voltar a falar contigo, ler a palavra e refletir e entender. Eu quero pedir que o Senhor dê coragem a elas de procurar por ajuda. Uma ajuda de alguém cristão, mais maduro. Dê a elas, Deus, vontade de fazer isso. Incomode elas, para que a gente possa viver como igreja e como filhos do Senhor, que dão muita alegria para o Pai. Essa é a minha oração no nome de Jesus Cristo. Amém.